Pedro Rafael, dando continuidade ao nosso estudo então de história da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre os primeiros escritores da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos na liderança da igreja nascente, da igreja primitiva. Lembrando que no primeiro século da história da igreja, a liderança, a chamada hierarquia, a organização de liderança da igreja, ela consistia de apóstolos, presbíteros e diáconos, tendo o apóstolo abaixo do Salvador, abaixo de Jesus, como os líderes, os presidentes das igrejas, os presbíteros como pastores locais, tal qual é hoje em muitas Assembleias de Deus, e os diáconos. Então, a autoridade na igreja, ela estava dividida entre os apóstolos, que abaixo de Jesus estavam no patamar da hierarquia. No meio, os presbíteros, que assumiam a função de pastores. Presbítero, na época, ele exercia a função de pastor, de evangelista e de bispo, de supervisor. Daí o motivo pelo qual lá em Atos capítulo 20, versículo 28, e lá em 1 Timóteo capítulo 3, se fazer esse trocadilho de palavras, de presbítero e bispo. Lembrando que são palavras que têm significados diferentes, embora a sonorização seja parecida, de presbítero para bispo, até porque tem o B e o P, embora invertido de um para outro, mas presbítero significa o ancião, também o velho, ou o idôneo. O significado mais apropriado para mim seria o idôneo, aquele que está preparado para exercer determinada função, até porque alguns presbíteros na igreja primitiva eram jovens, exemplo até do próprio Timóteo. E o diácono era realmente aquele que servia. O bispo, então voltando ao significado, presbítero significa o ancião, o idôneo, o velho, e bispo significa aquele que supervisiona, o supervisor. Então, nesse caso, a palavra bispo, ela vem do grego episcopo. Então, daí vem aquele texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, aquele que deseja o episcopado, excelente obra ao mesmo, que a palavra bispo, ela vem do grego episcopo, que significa exatamente supervisor. Então, assim era formada a liderança da igreja durante o século I. Após a morte talvez até um pouco antes, do apóstolo João, o último apóstolo a morrer, essa configuração hierárquica mudou. Como os próprios apóstolos não ordenaram outros apóstolos, porque apóstolo, no sentido bíblico, significa aquele que testemunha, aquele que é testemunha do Messias, como as testemunhas oculares do Salvador haviam morrido, então eles não ordenaram outros apóstolos. Eles não fizeram isso, que eles ordenaram foram presbíteros e diáconos. Só que no segundo século, a coisa mudou. Então surgiu a figura do bispo separado da do presbítero. Então, a partir do segundo século, final do primeiro e início do segundo século depois de Cristo, o bispo tornou-se o líder de determinada cidade. Então, cada cidade tinha um bispo. Dentro dessa cidade, o bispo era como se fosse um pastor-presidente, onde ele liderava sobre todas as igrejas daquela cidade. E o presbítero passou a ser o pastor local. E o diácono, aquele que servia nessas igrejas locais. Então, esses homens, a maioria deles eram bispos, aqueles que sucederam os apóstolos. Então, aí nós vimos semana passada, entre as 10 perseguições da igreja, o Policarpo, por exemplo, que foi bispo de Esmirna.
E acredita-se que foi o próprio apóstolo João quem ordenou Policarpo para ser bispo dessa cidade. E também de Inácio de Antioquia. Acredita-se que foi o próprio apóstolo João que o ordenou como bispo de Antioquia, né? Então a maioria desses chamados pais da igreja eram bispos. Nesse caso, esses homens, eles foram os escritores da igreja após a morte dos apóstolos, né? Lógico que os seus escritos não devem ser considerados inspirados por Deus como é a palavra de Deus. Então, os livros dele, logicamente, não entrou nas escrituras, mas eles escreveram e os seus escritos servem de fonte de informação histórica e doutrinária para nós hoje, para nós compreendermos o que eles entendiam da Bíblia, como eles interpretavam a Bíblia e o que eles deixaram de escritos, né? Então, assim, digamos assim, dentro da hierarquia ali eclesiástica, apóstolo, presbítero está abaixo. Sim. Mas João, então, ele se apresenta a Gaio assim, dizendo, no sentido de que ele é ancião. De que ele era ancião. Pedro, se não me falha a memória, também faz isso, né? Presbítero aí também é uma conotação de liderança, né? Então torna-se um cargo, uma função eclesiástica, mas também uma posição. Então João, ele estava numa posição de presbítero naquela igreja, né? Mas logicamente ele já estava velho quando ele escreveu a carta a Gaio. Então provavelmente ele escreveu com o sentido de realmente ele ser um idoso, ser já uma pessoa com idade bem avançada, né? Isso já no final do primeiro século depois de Cristo. Né? Então, assim, os sucessores desses apóstolos, eles escreveram muito, né? Na verdade, a atividade literária deles é muito rica, Então, eles escreviam muito bem, né? Então, a gente divide a história dos pais da igreja, né, em três fases ou em três significados diferentes. Tem os pais apostólicos, os pais apologéticos, né, está meio apagado aqui, e os pais da igreja propriamente dito. Porque esses homens, eles são centrais, eles são importantes, por quê? Porque esses homens, eles transmitiram para a igreja, escreveram para a igreja, o que provavelmente eles aprenderam com os apóstolos. Então, a informação que eles passam é muito importante para essa compreensão. Alguns dos quais os escritos até se perderam, como o caso do próprio Papias, né? Papias, nós citamos ele nas aulas de Evangelhos e Atos. Na verdade, os escritos de Papias se perderam. O que nós temos hoje dele são apenas citações do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia cita Papias como um discípulo que andou com João e que provavelmente teria conhecido o João Marcos. E que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus e o segundo foi escrito pelo apóstolo Marcos. Então essa informação, inclusive, é de Papias, né? Os pais da igreja, na verdade, são muitos. Nós citamos aqui aqueles que são mais conhecidos, né? Mas são muitos os pais da igreja. Alguns dos quais, ou melhor, não confundir eles com alguns hereges, né? Como, por exemplo, Ário, não era um pai da igreja, era um herege, lá do quarto século. Ele formulou a doutrina que hoje é defendida por alguns círculos religiosos, por exemplo,
alguns segmentos do judaísmo messiânico e pelos testemunhos de Jeová. Essa doutrina que os testemunhos de Jeová ensinam hoje, ela na verdade foi formulada por Ário lá atrás, lá no quarto século. E também por Marcião. Marcião também era um herege. Mas aí nesse caso, esses homens, a importância deles é que eles sucederam os apóstolos no início da igreja e eles escreveram bastante. Então, nesse caso, a gente divide eles nesses três conceitos, ou fases diferentes, né? E nessa primeira fase, nós chamamos eles aqui de os pais apostólicos, né? Então, esses pais apostólicos, eles exerceram lá o ministério, exerceram o seu ministério por volta do início do ano 107 depois de Cristo, ok? Esses homens. E logicamente, aliás, alguns até antes, né? E eles são assim chamados porque eles conheceram os apóstolos, por isso eles são chamados de pais apostólicos, né? Só voltando um pouquinho aqui. Então, como você falou, esse título de apóstolo é aqueles que testemunharam, né, caminhar junto com Jesus ali, estar com Jesus. E no caso de Matias? Também. É considerado também? Também. No caso de Paulo também, por quê? Lá em Atos 22, e se não me falha a memória também em Atos 16, o apóstolo Paulo, contando sobre a sua experiência lá, que também é retratada em Atos 9, ele diz que Ananias chegou para ele e disse, olha, tu serás testemunha, tu me serás testemunha diante dos filhos de Israel, diante dos gentios e diante dos reis da terra. Então a palavra que ele usa é testemunho, porque embora o apóstolo Paulo não tenha andado com o Salvador, mas ele teve uma experiência poderosa com o Salvador quando Jesus apareceu para ele. No caso dos 12, incluindo Matias, que Judas Iscariotes acabou indo cometer suicídio, né? Ele andou com Jesus, ele viu Jesus. E aí é importante também que lá nessa passagem de Atos 1, o apóstolo Pedro fala, olha, aquele que, um critério, né? Aquele que andou com Jesus desde o seu batismo, né? E o seguiu até o momento que ele foi crucificado, ressuscitou e foi assunto ao céu. Aí escolheram, só tinha 2, sem seus apóstolos, nessa condição só tinha 2. E no caso foi escolhido por Deus Matias, então Matias ele viu. E aí o apóstolo Pedro também usa a expressão para que também seja testemunha conosco. Então, o apóstolo, o significado, é claro, o significado etimológico da palavra apóstolo é o enviado para fora, né? O enviado para, literalmente, o enviado para fora. O significado bíblico de apóstolo é uma testemunha, né? E o significado teológico de apóstolo é embaixador, aquele que vai representar uma liderança, né, em países distantes, em países que não é o seu país de origem em si, né? Então, esses pais apostólicos, eles foram aqueles que andaram diretamente com os apóstolos, por isso eles são chamados de pais apostólicos, eles andaram com os apóstolos. E dentre os pais apostólicos nós temos, então, na história da igreja, o próprio Papias, Policarpo, que foi aluno de João, Papias também foi aluno de João, Clemente de Roma, que foi discípulo do apóstolo Paulo, e o Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia, recapitulando, Inácio de Antioquia, Papias, Policarpo e Clemente de Roma. Tem outros? Sim, tem outros, mas esses são os mais conhecidos, né? Então a gente mencionou Papias, Policarpo a gente mencionou semana passada, né? O Inácio de Antioquia também, nós mencionamos ele na semana passada.
E o Clemente de Roma, ele é descrito, nós temos na verdade poucas informações sobre ele. Ele é descrito ali, se não me falha a memória, na carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala sobre Roma, sobre Clemente, né? Então ele é mencionado pelo próprio apóstolo Paulo ali. Então esse Papias é esse Clemente, aliás, é esse mesmo homem que é mencionado por Paulo ali, se não me falha a memória, na sua carta aos Romanos, né? Então esses homens, é interessante que eles também conseguiram discípulos e transmitir os ensinamentos dos apóstolos para os seus discípulos. E aí tem a importância, por exemplo, Policarpo, ele ensinou para Irineu. E daí a Irineu hoje ser uma das principais fontes da doutrina apostólica, né? Uma vez que ele próprio diz que ele não inovou nada no que escreveu e nem no que ensinou, mas ele transmitiu fielmente o que ele ouviu dos seus mestres. Então, se a gente entende que, como realmente é fato, que Irineu aprendeu com Policarpo, com certeza Policarpo chegou para Irineu e falou: olha, eu aprendi isso de João, João me ensinou isso. Eu conversando com João, ele me explicou isso. E ele me contou essas experiências que ele teve com o Salvador. Tal qual nós hoje fazemos com os nossos líderes que já partiu para o Senhor. Tal qual nós fazemos hoje. O pastor Eliano foi meu pastor, do campo do Jardim Catarina, hoje Assembleia do Ministério da Oração. E às vezes eu reproduzo para os irmãos as experiências que eu tive com ele. E o aprendizado que eu tive com ele. Então João, ele fez isso ele ensinou, ele explicou, passou para Policarpo as experiências que ele teve com o Salvador. E Policarpo passou para Irineu. Irineu depois, ele foi para Lyon, cidade da França, foi como missionário e ali fundou uma igreja. E Irineu talvez, um dos primeiros escritores que faz um comentário da Bíblia, né? Irineu, na verdade, ele não é um pai apostólico, ele é um pai apologético, porque ele não andou com os apóstolos. Então, os pais apostólicos foram aqueles homens que viveram e andaram com os apóstolos e que foram testemunhas do ministério exercido por eles. Ok? Não, perfeito? Não, a gente pode só fazer uma anotação aqui. Então, depois aqui nós temos os pais apologéticos. Só que lembrando, apologético aqui não é só a principal função, ou a principal atividade literária daquele povo. Não é só o título daqueles homens que viveram depois dos pais apostólicos, mas também diz respeito aos seus escritos, né? Lembrando que nós estamos estudando aqui os pais da igreja como disciplina, como matéria da disciplina de História da Igreja, mas também tem outras disciplinas que ensinam sobre ele. Tem, por exemplo, a patrística. A patrística ensina sobre os escritos dos pais da Igreja, né? Nesse caso, apologético são os escritos deles. Então, os escritos deles são chamados de pais apologéticos. E por que eles também foram assim denominados de pais apologéticos? Esses homens, eles escreveram defesa da fé. Eles foram aqueles homens que defenderam a fé cristã
quando a fé cristã estava sofrendo calúnia das autoridades do Império Romano e também dos hereges. Então, esses homens, os hereges e até mesmo daqueles grupos religiosos que não concordavam com os primeiros cristãos, né? Então, nesse caso, esses homens escreveram defesa da fé. Daí o significado de apologia. Apologia significa defesa, né? Então, apologéticos eram os nomes dos escritos deles e também a característica dada a eles. Nesse caso, dentre os pais apologéticos, nós temos o Orígenes, né, que é considerado o maior mestre da igreja após os apóstolos, né, que nós mencionamos um pouco dele também semana passada. Clemente de Alexandria, ele é sucessor de Clemente de Alexandria, um outro pai apologético. E Clemente de Alexandria, ele foi professor de Alexandria, né? Lá no Egito, que foi capital do Egito, Alexandria. Hoje é Cairo, hoje é o Cairo, né? Então, o Clemente de Roma, o Clemente de Alexandria, que aí não podemos confundir com o Clemente de Roma, que é outro personagem. O Clemente de Alexandria, ele tem como sucessor Orígenes. Tanto Clemente de Alexandria quanto Orígenes, eles acreditavam, isso aí é a crença particular deles, né? Assim, eu não concordo 100% com o que eles colocaram. Na verdade, tudo que não está na Bíblia a gente deve ler com um certo olhar crítico, né? Porque eles acertaram, mas eles também erraram. Tem inclusive um irmão que apresenta canal no YouTube, que ele diz que quando eles acertavam muito bem. Mas quando eles erravam, era cada vez um absurdo, né? Mas eram coisas que eles defendiam. Fazia parte da realidade deles ali, do tempo deles. Então, o Clemente de Alexandria e o Clemente de Roma, eles acreditavam na salvação de Platão. Lembra do Platão, aquele filósofo grego? Então, inclusive, eles seguiam a linha filosófica de Platão. Na verdade, Platão, segundo o livro, inclusive o livro que eu estou terminando de ler agora, o livro A Redescoberta de Aristóteles, nesse livro, o autor, ele diz que Aristóteles acreditava em Deus, mas não exatamente no Deus da Bíblia. E Aristóteles, tanto Aristóteles quanto Platão, tanto Platão quanto Aristóteles acreditavam em Deus, mas não exatamente no Deus da Bíblia. Então, talvez por eles terem acreditado em Deus, o Clemente de Roma e Clemente de Alexandria acabaram acreditando na salvação deles, né? Ele tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, esses homens, eles usavam a filosofia platônica para interpretar a Bíblia. E essas pessoas, elas são importantes não simplesmente por escreverem escritos em defesa da fé, mas também porque esses homens, eles eram os mais intelectuais do seu tempo. A história diz, inclusive, até mesmo a história secular, que esses homens eram tremendos gênios. É claro que a história secular usa outra expressão. A história secular diz que eles eram os homens mais inteligentes do seu tempo. Alguns dos quais eram até neoplatônicos, né? Uma certa atualização ou interpretação de Platão, até por eles também serem cristãos. Um outro pai apologético que surge na história, depois a gente volta mais um pouquinho em Orígenes de Alexandria, foi o Justino Mártir. Justino Mártir também foi um pai apologético. É interessante que a história diz que Justino Mártir ele fez uma peregrinação intelectual.
E nessa peregrinação ele descobriu que a verdadeira filosofia é o cristianismo. E ele dedicou a sua pena em escrever defesa dessa fé. E quando a pena, né, os escritos não foram suficientes, ele selou a sua defesa com a sua própria morte. Ele defendeu a fé até o ponto de morrer por ela. E eu acho essa afirmação interessante desse homem, Justino Mártir, e ele receber esse apelido de Justino o Mártir. Por quê? Porque ele foi um tremendo defensor da fé cristã. Né? Então, voltando agora para Orígenes de Alexandria, existe um escrito de Orígenes em que ele defende a fé, é um debate, inclusive, né? Contra um judeu chamado Cícero. E esse judeu chamado Cícero debateu é incrível, né? Que na época tinha debate, mas ninguém ficava irmão um com o outro. E era um debate que às vezes durava semanas, dias, né? E esse debate ele escreve, deixa esse debate escrito. Né? Então, assim, defendeu a fé contra um judeu que não acreditava em Jesus. Né? Então, esse trabalho acaba tornando-se também um trabalho apologético. Então, dentre os pais apologéticos, nós temos aí, então, o Clemente de Roma, o Clemente de Roma é apostólico, perdão. Nós temos o Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, nós temos Justino Mártir, nós temos também Tertuliano. Tertuliano, na verdade, ele era um advogado. Ele era um advogado que se converteu. Né? Na verdade, em Roma existia o direito romano, né? E o direito, dentro do direito romano, aí foi estabelecida a lei das 12 tábuas, né? Que foi o resultado de uma reivindicação dos povos romanos menos privilegiados financeiramente. Então aí veio a lei das 12 tábuas, a decodificação da lei romana e a lei das 12 tábuas, né? Então, aqueles homens conheciam o direito, inclusive o nosso direito, né, a nossa lei, ela bebe um pouquinho do direito romano, né? Também da Bíblia, claro, mas bebe também do direito romano. Então, Tertuliano ele foi um advogado, ele se converte ao cristianismo e ele também escreve defesas da fé. E alguns historiadores, entre os quais o autor do livro História Ilustrada do Cristianismo, Justus Gonzales, se não me falha, eu sei que é Gonzales, eu não lembro se é realmente Justo, se é Júlio, mas acredito que seja Justus Gonzales mesmo o nome dele. Ele diz o seguinte, que Tertuliano, quando ele escrevia a defesa da fé, ele usava uma linguagem jurídica para defender a fé. E ele acaba entrando para um grupo dos cristãos que era um grupo muito parecido com nós pentecostais hoje, né? Mas que esse grupo acabou extrapolando, porque eles acreditavam que a palavra de Deus ela não terminou com a escrita dos livros do Novo Testamento, mas que a palavra de Deus continuava sendo transmitida através deles, e eles consideravam a sua profecia com o mesmo pé de igualdade da Bíblia, né? O que nós não acreditamos. Nós acreditamos que a Bíblia ela é superior a qualquer profecia que qualquer homem, por mais que ele seja usado por Deus, que ele tenha sido usado por Deus, a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é muito superior. Mas eles, naquele tempo, não entendiam isso. Então, Tertuliano é importante. Qual é a importância de Tertuliano como um pai da igreja? Lembra? Deixa eu ver se já dá para escrever aqui.
Tertuliano de Cartago é o nome dele, né? A palavra trindade. Tertuliano, ele debateu com um homem chamado Práxias. E Práxias era unicista, né? Você sabe o que é o unicismo, não sabe o que é o unicismo, o que significa ser um unicista, sabe? Ser um unicista, na verdade, é uma heresia, né? Uma falsa doutrina de que o pai fazia a sua obra no Antigo Testamento. Depois o próprio pai se manifesta como filho. O próprio pai se manifesta com o nome de filho nos evangelhos. E depois no livro de Atos, o pai aparece com o nome do Espírito Santo. Então, segundo a doutrina unicista, Deus não é uma trindade. Não são três pessoas que formam uma só divindade. Mas é como se Deus fosse um ator exercendo três papéis. É como se ele fosse um ator exercendo três, ou aparecendo como três personagens. Práxias acreditava nisso. Tertuliano, seguindo a tradição apostólica, acreditava na doutrina da Santíssima Trindade. Porém, é nos escritos deste homem que nós vemos pela primeira vez a palavra Trindade. Na verdade, nós não sabemos se foi ele quem formulou a doutrina Trindade, a palavra, melhor dizendo, Trindade, né? Na verdade, a palavra Trindade, ela vem do latim Trinity. E a palavra triuno? A palavra triuno já é outra questão, né? Mas aí a palavra Trindade é usada pela primeira vez nos escritos dele, nesse escrito contra Práxias. Nesse escrito, inclusive, é um escrito dele que foi preservado para nós e não sabemos se está disponível, mas sabemos que que esse escrito dele contra Práxias, ele chegou aos nossos dias. Não sabemos se é o original que saiu das mãos de Tertuliano ou se é uma cópia dos escritos dele. Que antigamente acontecia o quê? Quando um documento ficava muito desgastado, alguém ia lá e copiava aquele documento, que não era do copista, era do escritor original. É igual, por exemplo, nós escrevemos a apostila, digitamos a apostila. O pastor Arão, ele foi e publicou o livro. Então, nesse caso, isso aqui é o original, saiu das minhas mãos. E o que está no pastor Arão? É uma cópia do original, né? Então, nesse caso, provavelmente, assim, é uma possibilidade que isso tenha acontecido, uma vez que é difícil, um escrito lá, ele é do segundo século, ele nasce na segunda metade do segundo século e morre no terceiro século, né? Então esse escrito dele permanece. Nesse escrito, Tertuliano expõe pela primeira vez achado em um documento antigo a palavra Trindade. E ele diz que a Trindade são três pessoas distintas, mas são em essência, em substância, em poder e em autoridade. Que depois, na época dos pais da igreja propriamente dito, essa doutrina vai ser endossada em um importante evento ali. Então, Tertuliano, ele é importante porque é nele, lá no final do segundo século, que aparece, através desse escrito dele, a palavra Trindade. Então, a importância dele está aqui. Então, teve outros também. Teve outros, não foi só ele. Então, nós estamos citando aqui apenas os principais, né? E no caso dos pais da igreja propriamente dito, de novo. Nos pais da igreja propriamente dito,
né? Esses homens, os pais da igreja, eles já viveram em uma outra época da história. Por quê? Os pais apostólicos, a maioria morreram, foram martirizados. Os pais apologéticos também, né? Porém, os pais apostólicos, os pais da igreja propriamente dita, eles viveram naquele período próximo ou depois da conversão de Constantino. Lembra que nós falamos na semana passada, né? Que houve o fim da perseguição com a morte de Diocleciano, aliás, com a abdicação de Diocleciano, principalmente depois, que depois também teve uma certa perseguição menor do que a de Diocleciano, não muito expressiva, mas teve, e que depois o Valério, né, assinou um decreto dando uma certa tolerância ao cristianismo, e principalmente a conversão de Constantino. Com a conversão de Constantino, né, assim, alguns historiadores falam que ele não se converteu de verdade, mas foi uma manobra política. Outros historiadores falam que ele se converteu de fato, né? Então há uma certa diferença de interpretação de um para o outro, né? O lado que acredita que ele não se converteu de verdade vai dizer que ele continuou adorando a sua divindade principal, o Deus Sol, e também porque ele só foi batizado quando ele estava no leito de morte, mais ou menos um dia antes dele morrer. Isso tem uma explicação. Por que ele só foi batizado antes de morrer? Porque naquele tempo existia um debate a respeito do batismo. Se o batismo, se depois do batismo a pessoa continuasse pecando, o batismo seria inválido. Então, geralmente, algumas pessoas elas foram batizadas depois, bem depois da conversão, quase na morte. E foi esse costume que levou a igreja do passado a batizar por aspersão, porque não dava para deitar o morto lá na bacia, né? E ele já estava moribundo, então pegava-se água e levava ele para o local do batismo, ou lá no próprio leito de morte, jogava água em cima dele, porque ele estava batizado. Foi o meio pelo qual a igreja usou, né? Então tem essa explicação. Ele continuou adorando o Deus Mitra, realmente, assim, alguns historiadores defendem que sim. O Deus Sol, melhor dizendo, alguns historiadores dizem que sim, né? Mas em todo caso, existe essa dúvida. Mas a importância de Constantino nesse caso foi o Êxodo de Milão, onde ele dá liberdade de culto aos cristãos, né? Então, esses pais da igreja propriamente dito, eles vão viver esse período entre a última perseguição da igreja, a pior das quais, sofrida sob a liderança de Diocleciano. O Êxodo de Milão, a conversão de Constantino. Então, esses pais da igreja, aí eu faço questão aqui, se possível, né, escrever o nome deles, né? Qual é a importância dos pais da igreja propriamente dito? Eles formularam aquilo que ficou, ou aquilo que tornou-se a doutrina oficial da igreja, né? Então, esses pais da igreja, eles beberam um pouco dos pais apostólicos e dos pais apologéticos, porque eles citam esses autores. Eusébio de Cesareia é um, né? Então eles bebem desses e escrevem a doutrina que tornou-se a doutrina oficial da igreja, né? Então, destes nós temos o mais importante dos quais é o Atanásio. Aí também não dá. Atanásio, não dá. Atanásio,
ele é importante. Por que esse homem é importante? Depois da igreja ter paz, a igreja começa a discutir a sua doutrina. Porque antes a igreja não tinha essa preocupação com a doutrina, porque eles estavam preocupados com as perseguições. Então, com a igreja tendo um período de paz, eles começaram a se preocupar com a sua doutrina, né? Antes tinha sim, mas agora isso passou a ser visto mais. Então teve um presbítero da igreja de Antioquia, se não me falha a memória, chamado Ário. Ário, ele acreditava tal qual, acho que eu citei ele agora há pouco, tal qual os testemunhos de Jeová acreditam hoje. Ele viveu lá no início do quarto século. Esses pais da igreja, eles nascem lá no meado ou no final do terceiro século e morrem no quarto século. Alguns nascem no quarto século e morrem no quinto século, né? Esse, no caso, Ário, ele depende que Jesus, ele não é Deus, mas ele é homem. Então, por conta dessa controvérsia a respeito de Ário, a doutrina dele é chamada de arianismo, o imperador Constantino convocou um concílio, que é conhecido como o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, que é o concílio de Nicéia I. Houve pelo menos 2 concílios em Nicéia. O concílio de Nicéia I. E neste concílio foi resolvida a questão do arianismo. Estaria Ário certo teologicamente ou não? A preocupação de Constantino não era com a doutrina. A preocupação de Constantino era com a divisão do cristianismo. Porque naquele tempo tinha que seguir a religião do rei. E a religião, nesse tempo que Constantino adotou, foi a do cristianismo. Então, a preocupação de Constantino, que também não resolveu muita coisa, que continuou havendo 2 grupos, só se identificou um como herege e o outro como ortodoxo, né? Então, nesse concílio de Nicéia, houve dois personagens participantes principais. Atanásio de um lado e Ário de outro. Atanásio é tido como o maior teólogo do seu tempo. Ele vai debater com Ário, inclusive, durante esse período, após o concílio principalmente. Não sei se os irmãos conseguiram ver, se o irmão conseguiu pegar aquele livro que eu botei no grupo do seminário, o livro Grandes Teólogos. Atanásio aparece nele. Atanásio, ele era um bispo de cor escura, né? Ele era de Alexandria. Então ele é tido como o bispo negro, né? Na verdade, quando ele inicia o debate com Ário, ele era diácono, depois ele foi ordenado presbítero. Nesse concílio, Ário foi considerado herege. E a doutrina de Atanásio tornou-se a doutrina oficial da igreja. O resultado desse concílio foi o chamado Credo Atanasiano, também chamado de Credo Niceno, onde Atanásio reafirma a doutrina antes escrita por Tertuliano. Então, nesse documento, é reafirmado que Jesus ele é um com Deus. Então, foi reafirmada a doutrina da Trindade. O Espírito Santo não é mencionado no Concílio de Nicéia, né? É mencionado Jesus. A discussão no Concílio de Nicéia girou-se em torno de Jesus ser de substância parecida com o Pai, opinião de Ário, e uma vez Jesus sendo apenas de substância parecida com a do Pai, ele não era Deus, ele era inferior a Deus. E a opinião de Atanásio
e da ortodoxia da época era que Jesus era da mesma substância do Pai. E uma vez Jesus sendo da mesma substância do Pai, Jesus era Deus e igual ao Pai. Então esse chamado credo atanasiano, também chamado de credo niceno, diz o quê? Que Jesus ele é da mesma substância do Pai. Ele é Deus de deuses e de que ele tem a mesma substância e a mesma essência do Pai, tal qual coloquei, a mesma autoridade, inclusive, tal qual Tertuliano, antes disso, mais ou menos 150 anos antes disso, também escreveu no seu livro Contra Praxeas, né, onde ele expõe, onde ele coloca os seus debates. Né? Então, Ário é considerado um herege depois disso, e é exilado. Atanásio torna-se bispo de Alexandria, depois desse ocorrido. Né? Também temos nesse período o próprio Eusébio de Cesareia, o autor do livro História Eclesiástica, que é uma das principais, talvez a principal fonte de informação do que aconteceu na história após o livro de Atos. Eusébio de Cesareia coloca isso. Eusébio de Cesareia, e aí também é um fato importante, porque ele conheceu Constantino. Ele esteve presente com Constantino. Eusébio de Cesareia, ele defende no seu livro que a conversão de Constantino foi uma conversão real. Irmãos, nós estamos falando de um período em que a igreja anelava pela paz, que a igreja era alvo de perseguição. Parece que nós estamos vivendo esse momento hoje, com o atual presidente, né? Porque se o presidente anterior foi contra o cristianismo, não perseguiu o cristianismo, mas foi contra a gestão anterior, foi contra os valores judaico-cristãos, né? E o atual presidente é a favor dos valores judaico-cristãos, embora ele não seja cristão, a esposa sim, mas embora ele se autodeclarando católico, né? Mas daí veio hoje esse enérgico bolsonarismo, onde qualquer um que seja contrário, até mesmo evangélico, contrário à ideologia do presidente, acaba tornando-se quase um inimigo, né, dos pastores. Então, fazendo só essa analogia, o Eusébio de Cesareia acreditava firmemente na conversão de Constantino. E ele escreve o seu livro História Eclesiástica defendendo que Constantino realmente se converteu. Senhor? Vai ser o pastor. Eu ia embora, não vou gravar. Não, vou ter, pode ir. Posso ir? Espero te levar. Desculpa. Não, pastor, à vontade. Então, Eusébio de Cesareia acreditava nisso, que realmente Constantino se converteu. Eusébio de Cesareia é também um pai da igreja propriamente dito. Também temos nesse período, lógico que ele faz parte da segunda geração, né? O Agostinho de Hipona, considerado o maior teólogo da igreja primitiva. Por que Agostinho de Hipona é considerado o maior teólogo da igreja primitiva? Porque ele é o formulador da doutrina da graça, da teologia da graça. Agostinho de Hipona, ele era filho de uma mulher cristã, ele era um orador, um homem de alta educação, ele era um homem totalmente devasso, ele tinha uma concubina, né? Ele teve um filho com essa concubina, ele era um homem voltado para as paixões mundanas, ele veio para Milão, ele foi para Milão, para, inclusive, assistir o discurso inclusive, é um outro pai da igreja propriamente dito, que foi o Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão, ele tinha educação para ser senador. Mas aí, quando morreu o bispo de Milão, teve uma eleição para um novo bispo.
E uma criança, diz-nos a tradição, a criança vai e cita o nome de Ambrósio. Aí nisso que a criança, o menino, citou o nome de Ambrósio, a multidão gritou, Ambrósio, Ambrósio. Aí Ambrósio ficou como o bispo de Limão. O bispo de Milão. Então aí, ele é um grande orador. E Agostinho foi para Milão também para ouvir Ambrósio discursar. Ele ouviu o discurso de Ambrósio, né? A mãe dele congregava junto com Ambrósio, inclusive. E aí, Agostinho teve uma experiência com o livro de Romanos. E ele se converte através de um versículo do livro de Romanos, né? E depois disso ele torna-se um cristão. Tem filmes aí sobre ele. O melhor filme dele é o mais antigo, né? Onde os filmes mais antigos são mais, eu creio que são mais fiéis à história, né? Ele tem um filme que fala sobre Eusébio, fala sobre Agostinho, que é um filme com, o nome do personagem principal, se não lembro. O nome dele eu confundo com outro nome de um ator atual, acho que é Franco Nero. Negócio assim, o nome do ator. Né? Que é aquele ator que aparece naquele filme Davi, aquele filme dos anos 90, né? Ele aparece como sendo o profeta Natan. Naquele filme, não sei se os irmãos já viram aquele filme dos anos 90 de Davi. Então, e tem um outro filme mais antigo onde Agostinho aparece como sendo um personagem negro, porque Agostinho era do norte da África, né? Agostinho de Hipona era uma cidade do norte da África. Então, assim, nós não sabemos na verdade se ele era de pele escura, mas isso também não importa muito. No caso, Agostinho, ele escreveu muitos livros, mas os livros mais famosos dele Cidade de Deus, Cidade dos Homens e Confissões. Nesse livro, Confissões, ele confessa para Deus os seus pecados, ele cita passagens da Escritura, confessa, ele está se confessando diante de Deus. Mais ou menos essa grossura assim. Ele tem umas 500 páginas, mas ele é pequeno, assim, mais ou menos assim. Dessa grossura assim, mais ou menos, né? Eu tenho esse livro em casa, inclusive, da editora Paulinas, né? E aí, a importância de Agostinho se dá porque nesse livro, Cidade dos Homens, é como se fosse a cidade terrena. E a cidade de Deus é a cidade celestial, que é o ideal de uma cidade. Quando os bárbaros conquistam Hipona, os vândalos conquistam Hipona, lá no início do século V, eles pegam esse livro, muitos bárbaros inclusive se convertem, antes disso e depois disso, eles pegam aqueles livros de Agostinho, que é uma outra importância. A primeira é que Agostinho ele é o formulador da doutrina da graça, né? Ele é o autor que entende melhor a doutrina, a teologia da graça, que depois será usada por Lutero. Lutero era da ordem agostiniana, então a maioria dos autores eram monges da ordem agostiniana, né? Então Lutero vai usar Agostinho, inclusive nós devemos falar sobre Lutero na semana que vem, para formular a sua teologia da justificação pela fé. E aí tem até um lembrete, ontem não foi dia das bruxas, ontem foi dia da reforma protestante, né? Lutero vai usar Agostinho para explicar isso. E Calvino também vai usar Agostinho para falar sobre a dupla predestinação. Eles citam Agostinho, inclusive. Mas aí, quando os bárbaros leem Agostinho, né, eles acabam usando aquilo como uma filosofia de vida, né, como um ideário para eles. Um outro pai da igreja propriamente dito importante dessa época foi o Jerônimo. Não confundir com Jerônimo de Praga, que viveu no início do século XIV. Não confundir com ele, que morreu na fogueira por ser um pré-reformador, um wyclifista. Não confundir com ele. Também não confundir com Jerônimo Savonarola, que foi aquele reformador
do início do final do século XV, início do século XVI, que também morreu queimado, que inclusive era um italiano. Jerônimo de Praga, ele era um boêmio, né? Jerônimo Savonarola, ele era um italiano, se não me falha a memória, ele era de Veneza, se não me engano, de Florença, se não me engano, de Florença, né? Jerônimo, certa noite, ele teve um sonho em que Jesus aparecia para ele e dizia: você não é um verdadeiro cristão. E Jerônimo acorda preocupado: mas assim, eu não sou um verdadeiro cristão? E ele dedica a sua vida em aprender a dominar a Bíblia hebraica, a língua hebraica, de aprender e dominar a língua hebraica, né? E nisso ele vai para Belém, morar numa gruta, e ali ele vai traduzir o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo do hebraico e aramaico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim. E a sua tradução, ela é importante porque ela será a Bíblia de toda a Idade Média e do início da Idade Moderna, que é a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo. Essa é a importância dele. Então esses homens, eles são responsáveis por formular aquilo que tornou-se conhecido como a doutrina oficial da Igreja Ocidental, né? Essa é a importância dele. Voltando um pouquinho lá no tempo do Concílio de Nicéia, Constantino esteve presente, mas não participou dos debates. E tem alguns documentários, Discovery Channel, History Channel, que coloca lá Constantino formulando a doutrina da Trindade, entregando na mão dos bispos e falando: é isso e pronto, acabou. Isso não aconteceu. Constantino era analfabeto em assuntos teológicos. Ele foi como um espectador, ele foi como alguém que estava indo para ouvir, né? Para aprender e para estar a par dos assuntos. No livro, está seguindo o livro, não? Está seguindo no livro? Não. No texto? Mas é do livro, não, né? Assim, está na hora do livro? Tá. Eu mandei para os irmãos o PDF. Eu acho que deve ser na página 14, né? Tá na página 14. Os pais da igreja, é isso? Os pais da igreja. Está na página 14. Obrigado, pastor. Acho. Show. Evangelista Emerson, presbítero Rafael. Coração construtivo. Então, mas aí continuando, Constantino então, ele não falou nada, ele apenas participou, né? Ele era analfabeto em assuntos teológicos, né? Então ele não participou dos debates. Bom, o que vai acontecer depois disso? Os pais, segundo a doutrina, agora já partindo na minha apostila para a página 15, segundo a Igreja Ocidental, por que eu digo isso? Porque após a morte de Constantino, Teodócio, anos depois, inclusive da morte de Constantino, Teodócio, ele divide o Império Romano entre ocidental e oriental, né? Então, o líder supremo da Igreja Oriental é o Patriarca de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. E Roma continuou sendo a capital do Império Romano, só que agora do Ocidente. Isso lá por volta do final do século V. Final do século IV. Tá? Então, nesse caso, o líder oficial da Igreja Oriental era o patriarca, até hoje, inclusive, o patriarca de Constantinopla. Só uma pergunta, Que senhor? eu não lembro mais.
esse intervalo de Constantino, por exemplo, apóstolo de São Paulo, esse tempo durou mais tempo? Quanto tempo durou mais ou menos? Do apóstolo Paulo para Constantino? Assim, mais ou menos uns 300 anos. 200, mais ou menos 250 anos, 300 anos. É porque o apóstolo Paulo morre no ano 67, aproximadamente, e Constantino é lá por volta do ano 312. 312 ele vai na guerra contra Magêncio, ali ele se converte nessa guerra, né? Se converte, entre aspas, na verdade ninguém sabe se ele se converteu de verdade ou não. Eusébio de Cesareia defende que ele se converteu de verdade, mas ainda existe dúvidas sobre isso. Isso já foi no ano 312, no ano 313 ele assina o Edito de Milão, ele publica o Edito de Milão, né? Mas quando se fala assim de igreja, como é a igreja católica, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, na verdade não. Até o quarto século, final do século IV, a igreja aqui era a igreja tratava-se da igreja primitiva. A igreja católica, na verdade, foi um resultado de uma apostasia que começa no século IV e termina no século VI, que foram elementos do paganismo que foram entrando dentro da igreja. É igual está acontecendo hoje, né? Já com Constantino mesmo. Já na época de Constantino. Porém, ainda não universal. Porém, ainda não geral. Daí nós falarmos que ainda tratava-se de igreja primitiva, né? Tal qual existe hoje, por exemplo. Isso é apostasia. Festa do milho. Os irmãos vêm caipira, as irmãs vestidão, né? Bandeirinhas, música típica de quadrilha. O mundo entrando dentro da igreja. O mundo entrando dentro da igreja. Natal, Papai Noel. Também. Fora outras coisas. Carnaval. Teve até um pastor conhecido também, que eu não vou mencionar o nome dele, que está sendo gravado. Bateram lá um samba lá dentro da igreja. Isso é paganismo entrando dentro da igreja. E a igreja ela tem um papel de transformar a sociedade, não de absorver os seus ensinos, né? E daí também entra uma outra coisa interessante, que são as 3 fases da história da igreja. Que a primeira fase é da igreja perseguida, a segunda fase é da igreja imitada, e foi no tempo de Constantino que a igreja passa a ser imitada, e a terceira fase é da igreja imitando o mundo. Né? Então, inclusive, isso a próxima aula, ou melhor, o próximo tema, que é a apostasia da igreja. Que nesse caso, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Brasil com relação aos índios e principalmente com a relação dos escravos que vieram para cá, que foram trazidos à força para cá. Porque lá na África eles adoravam os orixás, né? Ogum, Iemanjá e outros mais, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil e tiveram que se converter à força ao catolicismo, eles trocaram os nomes dos seus orixás por nome dos santos católicos, transferindo àqueles orixás apenas os nomes dos santos, chamados santos da Igreja Católica. Então, por exemplo, Ogum passou a ser chamado de São Jorge, Iemanjá passou a ser chamada de Maria. Hoje... Corno Damião, Corno Damião. Eram dois. Eram dois irmãos. Dois irmãos. Corno Damião tá... Parece, mas não é. Parece Corno Damião, mas não é. Tá? É Paulo e Silas, não é Corno Damião.
Bem lembrado, pastor Arão. Então aí, da mesma forma aconteceu na igreja primitiva, a paganização da igreja. Nós, enquanto igreja evangélica, nós acreditamos no resultado dos 3 concílios. Se não me falha a memória, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia e o concílio de Constantinopla. Está aqui na página de número 16. Só lendo um pedaço, não gosto de ler, mas só lendo só um pedacinho aqui. Na verdade, a igreja medieval será moldada por doutrinas oficializadas pelos concílios do século IV ao século XX. Opa, 16. Nicéia, Constantinopla I e Calcedônia. Então, nós acreditamos no resultado dessas 3, tá aqui, dos quais nós, bem lembrado, Diácono Heber, dos quais nós, protestantes, só aceitamos 3. Nicéia 1, 325, Constantinopla 1, 381 e de Calcedônia, 451. Obrigado. Foram esses aí que foram os concílios dos livros canônicos? Ou não? Eu não lembro bem. Sim. E inclusive até bom o senhor falar sobre isso, pastor, porque eu havia até me esquecido de falar que Atanásio, vamos voltar lá a Atanásio, que foi que é considerado o teólogo mais importante da sua época. Ele foi o primeiro autor que listou, ou um dos primeiros autores que listou pela primeira vez os 27 livros do Novo Testamento. Mas antes disso, a igreja já considerava os 27 livros como inspirados. Só que pela pobreza financeira da igreja, eles não tinham condições de ter os 27 livros. E ainda tinha discussões que algumas igrejas consideravam o Didaquê e Pastor de Hermas como inspirados. Mas eles acabaram não entrando pelo fato de não se ter certeza de quem escreveu e também por esses livros não conterem as doutrinas principais da igreja, dos outros livros. Então eles acabaram saindo. Então o que a igreja tinha era talvez um evangelho, algumas cartas, um evangelho e o livro dos Atos mais o Apocalipse, mas então eles não tinham assim todo o Novo Testamento. Naquele tempo ter livro era caríssimo. Nem todos sabiam ler e escrever, e não existia prensa para a gente ter a Bíblia bonitinha assim, era tudo escrito à mão. Então para se escrever bonitinho, tinha que se escrever muito bem. Tinha que se escrever muito bem naquele tempo. Mas aí então, esses concílios, o concílio de Nicéia I considerou Jesus Deus. Na verdade, eu não, aqui mais abaixo está. Esses concílios também, no caso Constantinopla I, considerou a divindade do Espírito Santo, e o concílio de Calcedônia, as 2 naturezas de Jesus. Lembra que nós falamos que Jesus, como homem, ele é 100% homem, 100% Deus? Esse foi formulado no concílio de Calcedônia. Então nós só aceitamos o resultado desses 3 concílios que estão mais de acordo com a Bíblia. Mas os demais concílios, eles vão, por exemplo, o concílio de Éfeso, 432, Maria é declarada Mãe de Deus. Nós não concordamos com isso. E daí veio a figura de Maria como mediadeira. Esses concílios já eram da Igreja Universal Católica. Já era. Só que aí... O grande contraste é esse, né? Tentar lembrar que o tempo acaba de gastar, eu estou voltando a isso. É o limite da primitiva. Quando, por exemplo, eu penso no apóstolo Paulo, eu penso assim, quanto mais distante do apóstolo Paulo, mais começa a crescer a visão
católica Vai largando. e a igreja primitiva começou a desaparecer. Então, e os padres se fortalecem muito com esses concílios, e muitos deles nós estamos muito, né, a gente dá muita ênfase a alguns desses concílios, os padres se fortalecem com esses concílios. Então, qual é o último, o mais, né, o mais fraco, forte, não sei, né, que já está dentro do catolicismo, que está fora, está mais da doutrina primitiva? O que você falou aí? Que o conselho reconhece Deus, e é isso que ele está falando o tempo todo. Maria com a mãe de Deus. Essa autoridade, ele não pode ter essa autoridade que dá essa autoridade é a própria palavra, assim. E eles falam isso. Falam. Esse A é o igreja conselho de Éfeso. a igreja está acima a igreja acima da Bíblia. Porque é a igreja que deu o status a muito significado da Bíblia, como Deus é isso, Maria é mãe de Deus. Então, aí eu acabo me esquecendo. Eu quero saber exatamente o limite do catolicismo, da igreja primitiva, onde esvaziou mesmo ali a igreja primitiva, o catolicismo. Você lembra qual foi o concílio que... O que culminou, assim, o que culminou com o chamado a Igreja Católica foi a sagração do primeiro Papa. Assim, essa que eu queria fazer. Sim. Estou tentando me organizar. Qual foi o último o concílio em que teve pelo menos um dos da igreja primitiva, assim, de uma personagem da igreja primitiva que participou? Tem essa informação? Assim, não, o Papa não. O Papa já veio a fuleiragem. Tipo assim, um que esteve com a Apóstolo São Paulo, não esteve com a Apóstolo São Paulo, mas teve um dos... Não, já não tinha mais. O apóstolo Paulo já tinha morrido. Não, sim, mas estou sendo bem assim, bem O rigoroso. discípulo dele, É um discípulo dele. alguém que seguia. seguia. Que levou para o outro lado. Que nasceu depois desses 300 anos, mas foi um seguidor do Evangelho Definitiva, que esteve nesse conselho. Essa informação que é importante, né, para ti? É importante. Aí, nesse caso, desse tempo, nós temos Agostinho e Jerônimo. Porém, eu, na verdade, eu tenho dúvidas se eles estiveram presentes nesses concílios ou não. Mas esse Jerônimo é o da Vulgata? O da Vulgata. Mas esse Jerônimo, não sei se a informação... Ele se perdeu depois, perdeu? Que eu saiba, não. Não? Não, que eu saiba, não. Se você perdeu, ele veio de origem... Era isso que era muito rico, da família... Sim. Tinha um outro também que é considerado um apóstata, que é mais ou menos desse tempo, aliás, é anterior, é Cipriano de Cartago. E dizem que ele escreveu até um livro de bruxaria. Esse aí né? Mas aí desse tempo que nós temos de seguidores de Paulo, né, é Agostinho e Jerônimo. Mas dos que discordaram desses concílios, aí, por exemplo, tem o Nestório, né? Só que aí tem uma discussão se Nestório, ele era um cristão considerado dessa linha primitiva ou não. E alguns autores colocam que Nestório dividiu Cristo em dois. Né? Na verdade, nós não temos essa informação precisamente, porque Nestório, ele, no primeiro concílio, em um desses concílios, né, a igreja diz que, inclusive, o principal debatedor foi o Cirilo, que era bispo de Alexandria. Cirilo foi aquele bispo que mandou matar Hipátia. Lembra de Hipátia? A filósofa de Alexandria, grande filósofa, astrônoma e matemática que tem naquele filme Alexandria, né, que inclusive quem faz o papel dela é até aquela atriz que fez o filme da Múmia. Procurem depois no YouTube. Ele é considerado um bispo intolerante. Então ele defendeu que Cristo só tinha a natureza divina.
Nestório defendeu em um desses concílios, eu não lembro qual é, que na verdade Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. No final do concílio foi decretado que a razão estava com Cirilo. E daí veio a igreja monofisita. Monofisita porque acredita em uma só natureza, que Jesus era só divino. A igreja copta do Egito, ela é monofisita. A igreja da Etiópia, também copta, ela é monofisita, né? Ela acredita que Jesus ele só tinha, mesmo na forma humana, a natureza divina. Só que depois, nesse concílio mencionado aqui, no concílio de... Aqui mais abaixo vai falar sobre isso, ó. Maria é declarada Mãe de Deus, em 432, no concílio de Éfeso. No concílio de Constantinopla, 553, contra os nestorianos. Então aí tem lugar o monotelitismo, também chamado de monofisismo. E depois, em outro concílio, Niceia 2, 767, aí já vem a veneração de imagens. Então tem um concílio aqui em que, na verdade, os bispos depois voltaram atrás e ficaram com a opinião de Nestório. A resposta à pergunta do pastor Arão, aonde estavam os cristãos verdadeiros neste tempo? É difícil de dizer. Aonde estavam os cristãos verdadeiros diante desses concílios? É difícil dizer. Difícil dizer por quê? Porque nesse tempo quem ditava as regras eram os imperadores. O que ele dizia, acabou. E nesse tempo os bispos eles eram ligados ao imperador. Né? O que nós podemos dizer que aconteceu de fato foi que após a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, tal qual os nossos antepassados fizeram, né? Quando chegaram aqui, trocaram os nomes do que eles já adoravam lá pelos nomes dos santos da Igreja Católica, os romanos também fizeram. Quando Teodósio Constantino, né, bateu o martelo, dizendo que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo, todo romano era obrigado a se converter ao cristianismo. E o que eles fizeram? Eles continuaram no paganismo, só que mudaram o nome de seus ídolos. E passaram, antes eram os deuses ancestrais, os deuses familiares, né? Eles adoravam os seus heróis do passado, seus familiares do passado. Lembra no filme O Gladiador, que o Máximos ele pega estatuetazinhas e venera e faz orações? Eles são os seus antepassados, né? Eles botavam como deuses. Botavam como deuses. Então, o que aconteceu foi que aquelas pessoas foram obrigadas a se converter ao catolicismo. Então, o que eles fizeram? Para não serem descobertos, eles acabaram trocando o nome dos seus ancestrais pelo nome dos fundadores, dos apóstolos, né? De Maria, dos primeiros dos personagens santos da igreja primitiva, né? Só que isso, a princípio, começou com alguns, depois isso se tornou universal, depois se tornou popular. Aqueles que permaneceram fiéis à doutrina apostólica, eles protestaram, só que eles acabaram sendo calados nesse protesto. E lembra do discurso do vencedor? Lembra? Conhece o discurso do vencedor? Uma vez que o vencedor, o discurso do vencedor, uma vez que o vencedor ele tem uma certa supremacia por ter um apoio de uma certa autoridade, ele vence o vencido, então o seu discurso passa a estar num patamar e o vencido passa a ser esquecido. Então foi isso que aconteceu. Então, nesses concílios, Maria foi considerada medianeira, foi considerada Mãe de Deus.
foi oficializado o culto aos santos, né? Onde os santos passaram a ser adorados, e até que no século VI foi eleito o primeiro Papa. E, aliás, antes disso não havia ainda a figura do padre, havia a figura do bispo, do presbítero e do diácono. O padre vem depois, né? O padre vem porque os italianos acabavam chamando os seus pastores, né, de padres, que é pai em italiano. Então, aí ficou depois... convencionou-se depois chamar os pastores da Igreja Católica de padres. Esses 2 séculos aí acabou a perseguição, né? Já acabou. Perseguição já acabou. A perseguição acabou em 313. Tem fim em 313 com o Edito de Milão, que é século IV, início do século IV. Aí nós estamos no século VI, com o fim com a sagração do primeiro Papa. Segundo a maioria, isso eu estou falando não só de historiadores evangélicos, mas eu estou falando também de historiadores seculares, né? Que, na verdade, a maioria dos historiadores concordam que o primeiro Papa eleito foi o Papa Gregório o Grande, foi lá no século VI. Né? Então aí veio aquilo que nós chamamos hoje de Igreja Católica. De Igreja Católica. Então, o que é a Igreja Católica? É o resultado de uma apostasia. A Igreja primitiva não adorava imagem. Católica tem algum significado esse nome, cara? Sim. Interessante a sua pergunta. Por quê? Os pais da Igreja mencionam essa palavra católica. Por que os pais da Igreja mencionam esse nome católico? Porque a tradução desses livros são feitas por católicos romanos. Então, eles preservam esse termo católico. Mas esse termo, quando os pais da Igreja usam a palavra católica, católico não é um substantivo, é um adjetivo. Não, católico veio de Roma. Não, católico significa universal. Universal. Então, por exemplo, quando Inácio de Antioquia, discípulo de João, ele fala da Igreja Católica, ele fala da Igreja que está em todos os lugares. Então não é um substantivo, não é um nome, mas é uma qualidade. Que a Igreja está em todos os lugares. Se não me falha a memória, Justino Marte, ele disse, eu sei que foi um dos pais da Igreja, só não estou exatamente certo que seja Justino Marte, ele disse, o pai da Igreja, ele disse que não existem, isso já no tempo dele, não existe povo, nação, tribo ou língua que não conheça Jesus, que não conheça a Deus. Está falando da igreja que está em todos os lugares. Então, quando os pais da igreja usam a palavra católica, ele fala da igreja que está em todos os lugares, da igreja que ela não é universal do reino de Deus atual, não. Talvez eu fugi um pouco do tema, mas é perguntar, mas tem universal também, é o mesmo significado? Não. Obrigado pela pergunta. Não é a mesma coisa. Então era uma qualidade da igreja, que a igreja estava em todo lugar. Os irmãos podem me perguntar, mas então como que a igreja ocidental passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana? Isto ocorreu no século XI, se não me falha a memória. Lembra que a gente falou no início que após a divisão do Império Romano entre ocidental e oriental, o líder supremo da Igreja Oriental passou a ser o Patriarca de Constantinopla. Constantinopla ficava ali na região da Grécia. Lógico, a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla, né, chamada de Bizâncio também. Então, ali morava o Patriarca de Constantinopla. E em Roma era o Papa, já no século XI. O Papa foi o Papa no século VI, né? E aí o que aconteceu? Houve uma certa divergência. Eu não lembro agora exatamente qual foi a origem dessa divergência. Não lembro se era uma questão voltada à questão da iconoclastia, né? Que
foi uma perseguição que a igreja sofreu por causa da sua imagem. O imperador lá, ele mandou retirar todas as imagens de escultura da igreja. Né? E por causa disso, as igrejas orientais não têm imagem de escultura, tem quadros. Eles veneram os santos em quadro, não em imagem de escultura. Na igreja oriental, Então, no século XI, houve uma divergência entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla. O que aconteceu foi que o Patriarca de Constantinopla ele excomunga o Papa e o Papa excomunga o Patriarca de Constantinopla. Né? Uma conclusão só. E aí, depois disso, a Igreja Oriental passa a ser conhecida, passa a ser chamada de Igreja cristã ortodoxa grega oriental. E a Igreja Ocidental passa a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, católico passa a ser um substantivo depois disso. Deu para pegar? Deu. Professor Reinaldo, então quer dizer que sempre que eu ler lá nos escritos dos pais da igreja o termo católico significa a igreja que está em todos os lugares? Sim. Sim. Então só depois do século XI que católico passa a ser o nome próprio da igreja. Antes disso era uma qualidade da igreja. Então aí vem a perseguição da igreja. Então aqui, fazendo uma leitura rápida. Quer dizer, quando eu ler agora, eu não vou mais querer passar para a católica. Nos escritos de Inácio de Antioquia, Justino Marco, Tertuliano, Clemente de Roma, Orígenes de Alexandria, Clemente de Alexandria, Atanásio, Agostinho, Jerônimo, Cipriano, etc. Os pais São da primitiva, né? são da primitiva. Então, quando eles falam a palavra católico, significa a Igreja Universal. Mesmo a Igreja Católica, sendo essa questão toda aí da vida da apostasia aí, o cristianismo em si, né, no mundo, quando ele é reconhecido assim, é reconhecido através da Igreja Católica, por exemplo, a religião que é oficial do Brasil. Não, na verdade, o Brasil não tem mais religião oficial. Mas acho que agora deu uma mudada nisso. Na verdade, religião. O catolicismo foi religião oficial do Brasil durante o Império. Após o Império, 1889, a proclamação da República, lá, sob a liderança do depois presidente, né, Marechal Deodoro da Fonseca, aí o catolicismo deixa de ser religião oficial. O Brasil passa a ser um país laico, de maioria católico, lógico, mas um país laico. O país laico ele não tem religião oficial, mas cada cidadão escolhe a religião que é. Mas em termos de maioria, sim, católicos, né? Mas normalmente aqui no Brasil, quando você fala de cristão, você lembra de crente. Foi isso que eu ia falar. Acho que foi isso que eu estou falando. Não, isso que eu ia perguntar agora é o seguinte. Esse fato de quando isso ocorria aqui no Brasil, isso foi implantado por quem? Por Roma? No caso do Brasil, Portugal continuou, isso foi no limiar da Reforma Protestante, 1532, 34, mais ou menos, com a colonização efetiva do Brasil. Mas antes disso, inclusive em 1500, já começam a vir os padres, né, os jesuítas, para catequizar e evangelizar os índios, né? Só que como Portugal era católica, a colônia de Portugal, Brasil, também teve que ser católica. E no período imperial do Brasil, 1815 até 1889, o imperador ele era o patrono da Igreja Católica. Nesse caso, ele era o chefe da Igreja Católica no Brasil. Né? Aí nós já estamos falando na Idade Contemporânea, né? Nós já não estamos falando mais da Idade Média. Século VI é a Idade Média. Alguém já me perguntou assim, na Idade Média, com a apostasia da Igreja, onde estavam os verdadeiros cristãos? A cúpula da Igreja apostatou-se da fé. As autoridades da Igreja apostataram-se da fé. Onde estavam os verdadeiros cristãos?
Os camponeses eram verdadeiros cristãos. Sem lembrar que também houve os vultos de protestos na Baixa Idade Média, no século XII, com os valdenses, está aí na apostila também os valdenses. Os valdenses, no século XII, eles protestaram. Na verdade, os valdenses, eles queriam, o Pedro Valls, ele queria colocar o seu grupo como uma das ordens, né, da Igreja Católica, né, ao lado da agostiniana, dos franciscanos, né, dos dominicanos e tal. Só que o Papa fez uma pergunta para eles se eles acreditavam em Maria, mãe de Jesus homem. Aí ele disse que sim. Aí o Papa decretou perseguição, inquisição contra eles, porque foi uma pegadinha que o Papa usou, né? Se o Papa usasse lá a expressão Maria, mãe de Deus, e ele falasse assim, mas estava certo. Mas como o Papa fez uma pegadinha, colocou Maria como mãe de Jesus homem, aí foi motivo para excomungar aquele povo e perseguir. Então os valdenses eram um vulto, uma espécie de vulto, de protesto, né, de um remanescente da igreja primitiva na Idade Média. Né? Tem alguns documentários, inclusive, muito interessantes sobre os valdenses. Né? Então, nesse caso, os valdenses, eles acreditavam na mesma coisa que nós acreditamos hoje. Por causa das perseguições, eles se refugiaram lá nos Alpes italianos. E lá eles formaram uma escola chamada Escola dos Bárbaros. E lá eles cultuavam, eles formaram uma comunidade lá, casas de pedra, inclusive. E cada família valdense tinha que decorar um livro inteiro da Bíblia. Por quê? Se um membro da família morresse, o outro poderia copiar a Bíblia, caso a Bíblia fosse confiscada e queimada. Né? Inclusive, na Reforma Protestante, os valdenses eles se aliam aos reformadores. Então, os valdenses, eles são o exemplo da igreja apostólica viva ali, naquele tempo. Né? Então, daí veio a questão então, da apostasia da fé. Né? Então, aí veio também a questão... Só uma observação. Aliás, isso é uma informação muito importante, né, que eu estou dizendo a minha memória acerca disso, dos valdenses. Mas por que o Martinho Lutero, que a impressão que nós temos, daí tem os alunos que são o jeito de maturidade, o Juninho foi atribulado quando essa parte dessa aula, porque assim, dá muita ênfase aos concílios, a igreja já na sua decadência, né, de seriedade com os princípios, mas na verdade esses valdenses, já que são eles que foram remanescentes, que são, para mais evidência, a história desses personagens não é para aparecer mais, porque a pessoa que tem, reforma, se faz reforma, todo mundo pensa no apagão da igreja, e a igreja ressurgiu depois daquilo. Então, nesse período tem que nós ficamos ali. Idade das trevas. Ficamos dentro do outro ciclo. Mas assim, isso não combina o trio, não é possível. Depois de tanto trabalho que os apóstolos tiveram, para que ficar do catolicismo escondido esse tempo todo, para Martinho Lutero vir depois e tirar o povo, criar uma nova filosofia daquilo que tinha como certo. E esses valdenses aí, então, na verdade, que seria essa igreja paralela, né? E ele não aparece como um herói. O herói que aparece eles negavam o poder da igreja católica e do Papa, né? Negavam. Isso. A princípio, não. A princípio, eles acreditavam na mesma coisa que nós acreditamos hoje, mas a princípio eles queriam tornar-se uma ordem. Mas após ficar claro para o Papa, através dessa pegadinha que eles acreditavam diferente da doutrina oficial, né, dessa doutrina do culto aos santos, da crença em Maria como mãe de Deus, então eles foram perseguidos. Né?
Assim, Assim, eles foram os principais protestantes, né? sim, Então, sim. protegendo por sinais. Mas por que isso? 1 Timóteo. Peraí. 1 Timóteo, capítulo 4. Não só esse texto, mas outros falam, por exemplo, também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala de uma apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, fala de outra apostasia, onde já nas Escrituras há uma profecia que a igreja iria se apostatar. Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Lógico, aparece aqui alguns, mas lembram que lá no tempo do Senhor Jesus, os judaísmos tinham se apostatado da fé? Lembra? Houve algum judeu daquele tempo que era uma exceção? Ora, Jesus, que eu saiba, não. É lógico que tem lá o José de Arimateia e o Nicodemos, mas a princípio eles faziam parte do grupo. Então, É lógico que antes tinha o Zacarias, o pai de João Batista, como alguém que fez a diferença, né? Mas também está dentro de um período em que o judaísmo em si estava longe de Deus. Então isso repete-se no Novo Testamento, na igreja. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que antes de Jesus voltar, viria uma apostasia, né? Olha, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que houve na igreja primitiva? O que houve nessa mudança de igreja primitiva para a igreja apóstata? Uma apostasia praticamente universal. Tinha cristãos verdadeiros? Tinham. Mas, segundo os historiadores, os cristãos verdadeiros eram os camponeses. Porque a liderança da igreja se apostatou. E os que tiveram uma certa proeminência nesse protesto são, sim, o primeiro Nestório, que é lá do século IV, do início da apostasia, e existe até hoje a igreja nestoriana. Porém, nós precisamos ver e saber se essa igreja nestoriana é a mesma fundada por Nestório, lá no século IV. Então, nós temos Nestório como alguém que se opôs àquelas doutrinas que contradizem o Novo Testamento. Então, nós temos Nestório, nós temos os valdenses, né? E depois nós temos os reformadores que foram contrários a essa apostasia. Lembrando que os reformadores eles não começam o seu ministério no século XVI. Começam no século XII, com Pedro Valdos, líder dos valdenses, principal líder dos valdenses. Depois, século XIV, com John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, e nós vamos falar sobre eles na semana que vem. Ok? Eu não sei se eu consegui responder, pastor Arão, com exatidão a pergunta dos irmãos ou a dúvida dos irmãos nesse sentido, né? Mas o que eu posso falar é que eu vou pesquisar sobre isso para ver se eu consigo trazer semana que vem. Porque essa também é uma pergunta que nós fazemos e que muitas das vezes nós não encontramos fontes suficientes para falar sobre onde estava a igreja nesse período. O que nós podemos falar com absoluta certeza é que Igreja Apostólica acabou a canetinha?
Deve ser porque o quadro está meio úmido. Igreja Católica. Também deve estar acabando um pouquinho, que eu já usei pra caramba, não recarreguei. O Isaac me deu um negocinho desse aqui novinho. Tem tido aí. Obrigado. O que eu posso dizer com certeza é que a Igreja Apostólica não chamava Maria de Mãe de Deus, nem orava a Maria, nem prestava culto aos santos e nem fazia imagem de escultura. Apostólica primitiva, tá? A Igreja Apostólica é primitiva. É importante colocar porque a Igreja Católica também é chamada de apostólica, né? Primitiva, né? Eles não oravam a Maria. Eles não faziam imagens de escultura. Eles não adoravam os santos. Né? A Igreja Católica, sim, fazia imagem de escultura. Adoravam Maria, oram a Maria, consideram Maria a Mãe de Deus. E corrompeu-se, né? A Igreja Apostólica primitiva não tinha Papa. A Igreja Católica, ela tem Papa. Então é isso que nós podemos dizer com absoluta certeza, né? Mas eu vou pesquisar um pouco melhor sobre esse assunto, mas semana que vem a gente traz. Já estava sendo do molde lá da primitiva mesmo original. Hein? Que? De alguma forma já estava saindo do molde. Já estava saindo do molde. Da primitiva original. A estrutura, da própria definição do nome primitiva, apostólica, vem a católica apostólica, e já vai seguindo o declínio. Né? Uhum. E aí, assim, mas o que eu acredito, né, agora digo eu, não sei eu, para São Paulo, que tanto numa vertente como outra, Deus continuou trabalhando. Tem gente que não acredita nisso, mas assim, eu acredito piamente que nesse catolicismo que desvinculou-se da origem da igreja primitiva, mas Deus continuou trabalhando. A prova do que o Martinho Lutero se revigorou ali, ou trouxe de alguma forma à tona, né, o vigor da igreja primitiva. Mas Lutero foi o primeiro reformador que teve? Não. Ele foi o primeiro a tornar a reforma algo permanente. Mas ele não foi o primeiro reformador. Os outros morreram também, tipo alguns, né? Oi? Morreu, alguns morreram. Alguns morreram. Alguns foram queimados vivos. Né? Na apostila, inclusive, tem os critérios de que é ser reformador. Do que é um reformador. Um reformador, em primeiro lugar, é alguém que quer dar ao povo comum a Bíblia, que o catolicismo privou o povo da Bíblia, né? Porque eles queriam ditar a sua interpretação da Bíblia e não queriam que o povo pudesse ter a Bíblia para ler. Eles tinham medo de haver uma divisão dentro da igreja, uma vez que o povo tendo acesso a ela, né? Então, o primeiro reformador é alguém que traduz a Bíblia e dá ao povo. O segundo reformador é alguém que prega, aí tem uma ligação com o primeiro, que prega na linguagem do homem e não em latim. Terceiro, reformador é aquele que também era aquele que queria restaurar a igreja à doutrina apostólica. Era uma visão que eles tinham, que era o quê? Trazer a doutrina do Novo Testamento para a igreja, para que a igreja retornasse aos ensinos do Novo Testamento. Na verdade, nenhum reformador teve a intenção de fundar uma nova igreja. Todos os reformadores da história, eles na verdade queriam que a Igreja Católica voltasse aos ensinos do Novo Testamento.
Mas como a Igreja Católica foi relutante a isso e acabou excomungando os reformadores foram apoiados pela burguesia, pela liderança política de suas nações, de seus lugares, né? E aí eles acabaram continuando em seu ministério. Antes de Lutero, então, nós tivemos, além dos valdenses, John Wycliffe, na Inglaterra, fundando os wyclifistas, chamados também de Lolanos, o Jerônimo de Praga, o Jan Hus, também de Praga, o Jerônimo Savonarola, também teve outros além desses, mas esses são os mais conhecidos, né? Que viveram e exerceram o seu ministério antes de Lutero. E aí, Hus era um wyclifista. Hus tornou-se, na verdade, os seguidores de sua doutrina foram chamados de hussitas, né? Dentro da Boêmia. Então, nós tivemos, além desses pré-reformadores, tem muitos outros, dentro até da própria Inglaterra. Então, a Inglaterra, nesse caso, já no século XIV, torna-se o berço da Reforma Protestante, ou pelo menos não exatamente da Reforma Protestante, mas da pré-reforma. Então, recapitulando, o berço da pré-reforma foi a Inglaterra, através de John Wycliffe. Ele, na verdade, ele morre de causas naturais. Após o Concílio de Constância, o Concílio de Constância foi o mesmo concílio que condenou Wycliffe, também condenou Wycliffe, mas que condena o Jan Hus à morte na fogueira, né? E aí ele condena os escritos, a doutrina de Wycliffe como herege. E aí eles pegam os ossos de Wycliffe, desenterram, exumam o corpo lá, queimam e depois jogam as cinzas no rio, querendo apagar a influência da doutrina wyclifista. E aí alguns historiadores pegam uma analogia interessante, é que assim como as cinzas de Wycliffe daquele rio foi para daquele riacho foi para um rio maior, dali para o Canal da Mancha, do Canal da Mancha para os oceanos, né? Se espalhou pelo mundo, assim foi a doutrina protestante. Se espalhou pelo mundo, né? É isso. Agora, só uma observação, que no ensino médio, no teste de escola, a visão da reforma ela tem um outro sentido, né? Como a nossa. O Martin Lutero, por exemplo, é uma figura de um político, né? Ele vai abraçar uma causa política e econômico-financeira. É isso que eu tinha uma professora de história que era excelentíssima, e por sinal, uma casada de Deus, isso. Então ela fazia uma análise interessante. Ela falou que o que nós chamamos de prosperidade, os evangélicos chamam de prosperidade, na verdade, o Martin Lutero era um visionário. Sabia que aquela classe burguesa que era suplantada pelo catolicismo, que não conseguia enfrentar o rei, sei lá o que, precisava de uma libertação, e os outros tentaram fazer alguma coisa em termos de reforma, morreram. Ele aproveitou que ele seria protegido pela classe, tanto que mais na frente, tem um fato, se você é historiador, deve lembrar disso, e que os camponeses tem uma pastora do bem, que parece que uma ordem que o martindeiro mandou matar depois eu vou levar essa parte, não lembro bem, e que eu lembro que uma pessoa falou assim, tá vendo? Depois que ele se libertou, e aí começa a história, aí ela cita inclusive que os Estados Unidos, a Inglaterra, e ela fala assim, olha, pode notar, os países que são protestantes são mais próximos. Os evangélicos dizem que isso é por causa a linha de que é dentro da comunidade. Mas na verdade é porque os evangélicos, e ela partilha a nossa com a gente.
Os protestantes sempre usaram Deus, que o nome de Deus sempre foi valioso, sempre deu muito dinheiro. E aí ela fala dos casamentos, das rainhas ali, do nome de Deus, eu não lembro bem. Eu fiquei falando, meu Deus do céu, que a gente vê como uma ação divina, os historiadores, eles constroem lá e mostram isso como uma visão política terrível, religiosa, e eles falam assim, por isso que até esse discurso, que os evangélicos, católicos também, por exemplo, hoje o Bolsonaro, porque por exemplo, o Bolsonaro hoje ele é muito debatido pelas linhas acadêmicas, porque as academias elas difundem muito o anticristianismo, né? E ao mesmo tempo elas sempre têm um discurso que a religião é o caos da humanidade. Você coloca a religião em primeiro lugar. Questão de Marx, calma. E aí começa essa briga. Então eles mostram sempre o tempo todo que esse herói que nós temos com o Martin Lutero, na verdade, foi um cara muito inteligente que defendeu uma causa, né, de um grupo específico, que é o grupo econômico financeiro de uma época. E se ela for, tem sentido. Não que, eu vejo dessa forma, não que ele abraçou. Na visão secular, sim. Não que ele quis fazer isso, mas os burgueses apropriaram disso. Mas de repente foi uma estratégia que Deus usou para ele. Para difundir, que só assim conseguiria. ele sobreviver também. Se morrer de novo. os burgueses não abraçassem ele também, ele ia morrer. Até que você veja Deus na história. Até isso é Deus. Na universidade, o nosso coordenador, o professor Maurício Bertola, era o nosso coordenador na Universidade de Estácio de Sá. Ele colocou muito bem que os reformadores eram pessoas muito sinceras, né? E eram pessoas que realmente colocavam Deus em primeiro lugar. Eles não falam, lógico, eles não falam isso assim da forma como eu estou falando, mas ao eles dizerem que o protestantismo foi uma atualização do cristianismo após o Renascimento, né, eles querem dizer o seguinte, que o homem aí ainda tinha Deus como centro, né? Agora, essa questão que o senhor colocou sobre Lutero, e aqui inclusive é a imagem que tem aqui na minha mochila, é a estátua de Lutero que botaram lá na Praça dos Reformadores em Worms, na Alemanha, né? Ele está acima dos demais reformadores. Os demais reformadores que viveram depois dele ou antes dele, ele tornou permanente, tornou-se reformador, mas conhecido por isso que ele está acima dos demais. A questão dos camponeses foi o seguinte: a Europa no século XVI estava passando por uma crise econômica. E quando Lutero começa o seu discurso, ele apoia, ou melhor, ele consegue o apoio dos camponeses. Só que aí, depois disso, ele vai para o concílio de Worms, onde as doutrinas dele são condenadas, né? Essa dieta de Worms, é que ele diz, olha, a minha consciência está cativa da palavra de Deus, eu não vou negar e não posso negar, eis-me aqui. Então, após isso, o imperador Carlos V decreta que qualquer um podia matar ele. Aí os amigos dele, aqueles que apoiavam a reforma, liderados pelo Frederico Sábio, que era o senhor feudal, né, da Saxônia, onde Lutero exerceu seu ministério, ele manda algumas pessoas sequestrarem Lutero e levar ele para o castelo de Eisenbach. E nesse castelo, Lutero vai ficar exilado durante 10 meses, né? Então, aí tem lugar a revolta dos camponeses. Os camponeses, eles mataram também muita gente. Essa vai querer lembrar. Nessa aí que a historiador disse que Lutero são fora. E deixou... Não. Na verdade, o que aconteceu? Lutero,
quando ele fica sabendo da revolta dos camponeses, ele já deixou a barba crescer, devido ao tempo do castelo, né? Ele se veste, se disfarça de soldado e volta para Wittenberg, né? Que é a região ali também, que ficava dentro da região da Saxônia. E quando ele retorna, né, ele tenta conter a rebelião camponesa, né? E aí ele tenta conter a rebelião e ele, de alguma forma, tenta advertir que se aquilo persistisse, eles iriam morrer naquele tempo. Cortava-se, já era, né? É claro, não cortava literalmente, mas qualquer revolta daquele tempo era revidada com morte, né? Então, o que acontece é que Lutero ele tem que assinar uma negativa de ligação, é um documento. Isso, segundo o historiador Ken Connery, ele assina uma negativa de ligação, onde ele diz que, embora os camponeses estavam se apoiando em sua doutrina, ele diz que ele, nessa negativa de ligação, que ele não apoiou os camponeses nessa revolta. E com isso, ele assina a pena de morte dos camponeses. É isso aqui, sem condenar o nosso presidente, é desse medo que eu tenho na nossa política. Tem muitas pessoas que não gostam das causas. O Bolsonaro não está nem sabendo, tem gente além da intenção dele. Tem cristãos que estão fazendo coisa além daquilo que o Bolsonaro está defendendo. Está tão empolgado com a política que vai chegar uma hora que vão sair por aí apedrejando tudo, quebrando tudo. O primeiro fala assim: olha, eu não estou nesse negócio, não. Eu não estou nesse negócio. É disso que eu tenho medo. Isso que eu converso com o Lutero. Eles ficaram tão felizes, tão engajados naquela questão luterana, que Lutero não teve pelo controle da situação. Mas Lutero pelo menos avisou, né? Ou seja, ele tentou avisar: olha, se vocês continuarem, vocês vão morrer. Só que é difícil conter uma multidão. Quem vai perseguir a igreja? Quem vai Então, perseguir a igreja agora, nesse século agora, é o homossexualismo. Vai. Isso vai acabar. Se nós deixarmos, isso vai acontecer. Porque já tem lá no governo, né? Talvez até. Não vou evitar de falar certas coisas também. Mas o que existe lá nos países, nos partidos de esquerda, né, que eles estão querendo deixar o cristianismo à margem da sociedade, ou acabar com a nossa influência. E o nosso poder nesse momento está em quê? Está no direito de votar, de saber escolher os nossos cidadãos. Então, os irmãos que são seminaristas, né, são líderes também, pega lá, quando sair ano que vem, as eleições, propostas de governo, propostas lá dos candidatos, lê aquilo na internet, procura ver o que aqueles caras realmente querem. Porque o Bolsonaro só conseguiu entrar, né, na verdade, o Bolsonaro não, o Bolsonaro, sim. O Bolsonaro, ele conseguiu entrar porque não tinha outro melhor do que ele. Ao meu ver, não tinha ninguém melhor do que ele para assumir. Porque o Haddad, segundo as propostas dele, entendeu? Não dava certo. Então, o Bolsonaro, ele é o único político cujo plano de governo está mais de acordo com os valores judaico-cristãos.